E aí, meu povo, tudo bem? Tranquilões? Coronavírus, hein? Bom, vamos lá. É, Essa quarentena que a gente está passando não são férias. Então, tomem cuidado, fiquem em casa e cuidado principalmente com os velhinhos, cuidado com os idosos aí, que eles são muito mais suscetíveis a essa doença. Essa doença acaba com o pulmão deles, principalmente se eles tiverem algum problema algum problema respiratório ou problema cardíaco, né? Então, não fiquem indo para aglomerações, não vão para nenhum lugar, tipo cinema, tipo shopping, assim. Hoje eu passei ali no centro da cidade de Itapetininga, o centro estava meio vazio e isso daí é uma coisa boa, né? Bom, fora isso, vocês estão em casa, mas a gente não vai ficar parado, né? Então eu resolvi fazer aqui algumas aulinhas e colocar no YouTube para vocês darem uma olhada e irem se acostumando um pouquinho com algumas coisas que a gente estava colocando nas aulas. Então, vamos lá. A gente passou pela história da astronomia, passamos pela história da astronomia desde a Grécia, passamos ali pelo Egito, né? Egito, Grécia, Roma um pouco, a gente passou um pouco ali pela queda do Império Romano, né? A Biblioteca de Alexandria sendo queimada, o Museu de Alexandria sendo derrubado pelos cristãos, um baita pandemônio. Idade das Trevas, onde só as igrejas católicas tinham ali algumas coisas que poderiam ser utilizadas para estudar, para ler e tal, né? Eles dominavam essa coisa da educação, então eles ensinavam os nobres a lerem, aquela coisa toda. A gente passou pelo iluminismo lá, né? Então falamos um pouco sobre o Nicolau Copérnico, falamos um pouco sobre Giordano Bruno, que queimou na fogueira, a Igreja Católica queimou ele, porque ele foi contra as ideias da Igreja Católica, né? Essa história de colocar o Sol no centro e os planetas girando em torno, foi uma bobagem, né? Não, uma bobagem completa, o cara perdeu a vida por conta dele. Mas o Copérnico fez isso também, o Kepler fez isso também, o Galileu fez isso também. Então esses caras todos estavam ali comungando da mesma ideia, né? E a gente viu que essa ideia é uma ideia lá dos gregos, né? Então, o Aristarco de Samos já tinha falado isso. Então, a ideia é que surgiu aí uma revolução, e o Kepler foi um dos... Então, o Copérnico começou isso, mas o Kepler foi um dos responsáveis por essa revolução aí também, né? Por quê? Porque o Kepler, ele era matemático, né? Então, o Kepler, ele olhou a astronomia de um ponto de vista, de uma ótica mais matemática. Então, essa aulinha que a gente vai ter hoje é uma aulinha sobre o Kepler, né? Então, o Kepler, ele teve O Kepler, ele teve uma importância muito grande aí pra gente, porque ele fez algumas observações e alguns cálculos matemáticos que foram interessantes e importantes para o Galileu. O Galileu, ele pegou algumas coisas do Kepler, né, utilizou algumas coisas do Kepler para tirar algumas conclusões que ele tinha. Então, a ideia do Kepler é o seguinte: o Kepler, ele deixou para a gente 3 leis, que foram leis muito importantes aí, como eu disse. A primeira lei de Kepler, ela diz o seguinte: as órbitas são elípticas. Ou seja, na época o pessoal pensava que as órbitas eram circulares. O Kepler fala: não, eu fiz alguns cálculos, alguma coisa, e eu percebi que a órbita não é circular, a órbita é elíptica. Mas ele falou assim: bom, ela é elíptica, pero não mútil, né? Porque o que acontece? Vamos fazer uma elipse aqui, só grandona, só pra gente dar uma olhada numa coisa. O que é uma elipse? Uma elipse é uma coisa mais ou menos assim, mais ou menos, viu, gente? Porque não tem esse biquinho aqui em cima e tal, eu desenho bem pra caramba, né? Então, olha só, essa elipse, ela tem 2 pontos que a gente vai chamar de focos, são 2 focos, né? Foco 1 e foco 2. Se a gente levar em consideração, ela tem uma parte menor aqui, que a gente vai chamar de semi-eixo menor, e ela tem uma parte maior aqui, que a gente vai chamar de semi-eixo maior. Eu vou até colocar esse semi-eixo maior numa outra cor. Peraí! Vou botar esse semi-eixo maior em vermelho, tá bom? E aí, assim, desse semi-eixo maior, do centro até esse semi-eixo maior, eu tenho uma parte que eu vou colocar como A.
é o semi-eixo maior da elipse. No verde aqui, eu vou colocar aqui como B. Ó, eu tenho essa parte aqui que é o B. E do foco até o centro, do foco aqui até o centro, eu vou chamar de C. Por que eu estou colocando todas essas coisas aqui? Só para a gente ver o seguinte, olha só. Deixa eu colocar pequenininho aqui, ó. Uma elipse mais ovalada tem os focos mais afastados. Uma elipse mais circular tem os focos mais juntos. Ou seja, se eu pegar esses dois focos e for trazendo esses focos para o centro, isso vira um círculo. E aí, claro que isso não foi o Kepler que percebeu, né? Isso daí tem a ver com a geometria euclidiana lá, né, e tal. Então, o que a gente percebe aqui é o seguinte: existe um ponto que é uma razão entre dois desses fatores aqui que a gente chama de excentricidade, né? O que é essa excentricidade? Essa excentricidade aqui, ela diz pra gente exatamente se essa elipse é mais arredondada ou se ela é mais ovalada, certo? Então, como que esses caras veem essa excentricidade? Essa excentricidade, ela é a razão entre este semi-eixo, o ponto focal até o centro, né, até esse centro aqui, né, do foco até o centro, e o semi-eixo maior, que é esse A aqui. Então, essa excentricidade é C sobre A. Ó, essa excentricidade, ela tem um valor que vai entre 0 e 1. Então, 0 é menor ou igual que a excentricidade, que é menor ou igual a 1. Tá? Na verdade, não é menor ou igual, tá, gente? Eu vou colocar menor. Sabe por quê? Porque ela nunca vai chegar a 0 e ela nunca vai chegar a 1. Mentira, ela chega a 0 sim. Olha só. Quando que ela chega a 0? Olha só. Vê o C aqui, ó. O C é esse valor, né? Se a gente for diminuindo esse C, diminuindo, até esse C chegar a 0, ou seja, até o foco vir até aqui o centro, os dois focos vêm, na verdade, né? Então, até os dois focos virem até aqui o centro, esse C vira 0, a excentricidade vira 0. Então, isso daqui é menor ou igual, tá? Agora, a gente tem um problema. Quando esse foco, esse centro aqui, se afasta muito, se afasta muito, se afasta muito, se afasta muito, ele pode chegar próximo do valor de A, até próximo do valor de A. Então, se o C for ficar muito próximo ao valor de A, ó, esse centro aqui ficar muito próximo ao valor de A, essa excentricidade vai dar igual a 1. Só que o que a gente pode ver? A gente pode ver que a excentricidade dos planetas, ela é muito pequenininha. É isso. Essa excentricidade entre os planetas é 0,01, 0,04. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, eu tenho uma tabelinha de excentricidade aqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Olha, a excentricidade da órbita da Terra, né? Então, se a gente for colocar aqui, ó, Terra, que é o planeta que nos interessa, né? Que é o planeta que está junto com a gente. Olha, a excentricidade da Terra, ela é 0,017. Não é dimensional, tá? Não tem unidade de medida. Então, ela é 0,017. Tem outras coisas que são piores, quer ver, ó? A excentricidade de Vênus, por exemplo, Vênus é 0,007. Putz, é quase zero, né? É bem pequenininha. Ó, eu vou até colocar para vocês aqui um negocinho só para vocês verem um pouco essa coisa das excentricidades aqui, ó. Tô passando um pouquinho. Não sei se chega, né? Será que chega? Ah, não sei. Bom, enfim, tá aqui. Qualquer coisinha eu vou tirar uma cópia disso daqui, eu vou escanear isso daqui e coloco para vocês lá. Então, gente, qual que é a primeira lei do Kepler? A primeira lei do Kepler é essa. As órbitas são elípticas, os planetas eles têm uma excentricidade, essa excentricidade é muito pequena, ou seja, as órbitas dos planetas são quase redondas, né? Quase circulares. Agora, quais são os corpos celestes que têm, cuja órbita tem uma excentricidade grande? Geralmente os cometas.
Os cometas, eles têm uma excentricidade muito grande, a órbita dos cometas tem uma excentricidade muito grande. Ou seja, o Sol ele está quase numa ponta dessa e o outro foco está quase na outra ponta do outro. Né? Ela é uma órbita bem achatada e tal, e bastante elíptica. Essa elipse aqui é uma elipse geométrica, tá? Não é a elipse que é a órbita dos planetas, certo? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco então sobre a segunda lei e a terceira lei de Kepler, que também são importantes. Beleza? Obrigado, vamos assistindo aí.